Aos 40 anos, ele continua em altíssimo nível. É o lugar onde o Fábio tanto trabalha para tentar entender como o goleiro do Cruzeiro construiu uma carreira tão regular e o que o motiva a seguir em frente. Não tem o segredo, né? Tá aí para todo mundo ver, né? A dedicação, o empenho, a entrega, né? O respeito dentro e fora de campo a todos. O que mais me impressiona no Fábio é a humildade dele, assim. E a dedicação, né? Um cara que chega aqui com 40 anos de idade como se fosse um menino de 18. O que ele lamenta é o fato de o Fábio nunca ter usado a camisa titular da seleção principal. Tive uma história maravilhosa aí na seleção de base. Depois tive a minha sequência na profissional, onde fui campeão também. Muitas convocações, não tive a oportunidade de jogar. Mas sou um cara realizado, graças a Deus. O contrato com o Cruzeiro vai até o fim do ano. A pergunta que resta é: até quando o Fábio vai jogar? O Fábio, para mim, eu acho que até os 47 anos ele joga. Não vai ser logo não que o Fábio vai terminar, isso eu posso ter certeza. Estou me sentindo bastante confiante, né? E bem. E me dedicando mais ainda nos treinos aí todo dia, graças a Deus, com saúde. 938 partidas. O atleta que mais jogou pelo Cruzeiro é um exemplo de amor ao clube e ao esporte. Nunca achar que tá bom e ser o seu próprio adversário, né? É o que eu coloco sempre na minha cabeça. Se eu estiver lutando contra o comodismo, o que eu já fiz, com certeza eu vou estar sempre melhorando. Pegar um controle, ligar uma televisão, assistir um jogo e não ver o Fábio com a camisa do Cruzeiro, eu prefiro nem pensar nisso. Para mim, o Fábio vai ser eterno. A primeira rodada da Série B vai ser encerrada hoje com o duelo entre Sampaio Corrêa e Goiás às 8 horas no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. Tem Castelão também lá em São Luís. Ontem o Brusque, com 2 gols de Edu, venceu a Ponte Preta por 2-1 em Brusque, Santa Catarina. O gol de honra da Macaca foi marcado por Camilo. E o Cruzeiro esquece a derrota na estreia da Série B e volta agora as atenções para a Copa do Brasil. As informações da Raposa chegando agora com Samuel Venâncio. Bom dia, Samuca. Bom dia, para você ligado no tiro de meta da Itatiaia. O Cruzeiro voltou ontem de Aracaju e ontem mesmo iniciou a preparação para o jogo de quinta-feira contra a Juazeirense. Agora o assunto é Copa do Brasil. Depois da derrota na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, 3-1 para o Confiança no sábado, Cruzeiro permaneceu ontem em Aracaju, treinou pela manhã no Petroclube e voltou para Belo Horizonte. Chegando à noite, os jogadores foram liberados no desembarque no Aeroporto Internacional de Confins. Nesta segunda-feira, o time volta a treinar à tarde na Toca da Raposa 2. E aí vamos ver o que vai fazer o técnico Felipe Conceição para o Cruzeiro já dar uma resposta imediata. Claro que a competição é diferente, mas é importante começar bem o mata-mata de terceira fase da Copa do Brasil, até porque a volta será em Juazeiro, na outra semana na Bahia, e uma premiação alta em jogo, R$2.700.000 para quem passar, para quem avançar para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Felipe Conceição, para este compromisso da Copa do Brasil, a princípio não perdeu ninguém por ordem médica. O Joseph até saiu com um desgaste maior, e aí a questão, ele vai ser reavaliado pelo técnico Felipe Conceição. O Joseph, isso pensando em termos de Campeonato Brasileiro da Série B. Na Copa do Brasil, ele e Flávio não poderão jogar, eles já atuaram pelo América na competição. O Cruzeiro que segue no mercado buscando um novo diretor de futebol. A Itatiaia fez contato com 3 nomes que circularam nos últimos dias. Klaus Câmara, que já trabalhou no clube e esteve recentemente na equipe do Grêmio. O Klaus, ele em contato com a Itatiaia, disse que não foi procurado e que teria sim um prazer de voltar a trabalhar no clube
e acrescentou que se fosse convidado, teria que ouvir o que o clube pensa em relação ao projeto e analisar. Um outro nome, Rodrigo Pastana, que está no CSA. O Rodrigo Pastana chegou a estar na pauta do Cruzeiro no início de 2020, na época do Conselho Gestor, mas não houve acerto. Ele garantiu a Itatiaia que não teve nenhuma sondagem até o momento e que está tranquilo com o trabalho no CSA. E o Pastana, ele já colecionou vários acessos e também muitas polêmicas na carreira. E um outro nome, Ari Barros, que está no Náutico. Ele subiu no ano passado com a equipe do Juventude. O Ari disse que um agente do futebol fez contato com ele nos últimos dias sobre ter interesse de receber um convite do Cruzeiro, e ele falou apenas o seguinte: eu perguntei qual foi a resposta dada a esse agente, e ele falou: o Cruzeiro é gigante. O executivo destacou que ninguém do clube o procurou até o momento. O Ari Barros chegou a estar na mira do Grêmio, mas o tricolor gaúcho fechou nas últimas semanas com Diego Serri, ex-Bahia. A Itatiaia também procurou o Cruzeiro. O clube disse que não comenta especulações de mercado ou eventuais negociações que não estejam concretizadas, mas o certo é que o Cruzeiro terá sim um novo diretor de futebol para dar sequência no planejamento da temporada. Agora iniciando a preparação para o duelo de quinta, aí é Copa do Brasil, Juazeirense pela frente. A Juazeirense que até mandou o técnico embora, o técnico ficou aí esse tempo todo, terminou o campeonato estadual, ele ficou preparando a equipe para a Copa do Brasil e ontem veio a demissão, então vai ter um novo técnico, a Sociedade Esportiva Juazeirense. O Cruzeiro precisando de dar uma resposta imediatamente, depois da estreia ruim na Série B do Campeonato Brasileiro, e principalmente porque a vaga na próxima fase da Copa do Brasil vai valer R$2.700.000. Em tempo aí de uma situação financeira muito ruim, o Cruzeiro, claro, vai tentar esta classificação. Então a preparação começou pela manhã, a turma voltando. Amanhã tem mais treino na Toca da Raposa 2, e aí treino segunda, terça e quarta pro jogo de quinta-feira à tarde no Gigante da Pampulha. E sobre reforços, uma informação da Itatiaia: ainda quando tinha o André Mazuco, o Cruzeiro adiantou uma negociação com o centroavante Pedro Lucas, que pertence ao Internacional, mas a negociação está parada. Depende, claro, do aval do técnico Felipe Conceição. Pedro Lucas, que foi bem no Campeonato Paulista com o Mirassol e foi bem na última Série B do Campeonato Brasileiro. Ele marcou 5 gols na competição, sendo titular em apenas 9 jogos. Vamos ver se o Felipe às vezes muda de ideia, entendendo que o clube precisa sim de um centroavante de ofício. Para quinta-feira, João, nenhum problema de suspensão. Para o jogo do domingo que vem contra o CRB, aí o Felipe não terá Adriano e não terá Fábio, expulsos na estreia ontem na Série B. Tá falado, João? Um abraço. O Cruzeiro tem que melhorar muito para voltar à Série A. Tem que melhorar muito, colocar a cabeça no lugar, né, João? Mas eu tenho repetido, precisa melhorar muito fora de campo. Organizar, colocar a casa em ordem, tentar diminuir o máximo esse atraso de folha salarial, acertar mais nas escolhas, nas contratações. Dentro de campo o torcedor tá vendo o esforço, fora não. Quando você vê o lance da expulsão do Fábio, você percebe que emocionalmente o Cruzeiro está dilacerado. Porque aquela expulsão do Fábio, aquilo ali é a absoluta desconexão do time com o foco, com o jogo, com a disputa. E ela foi uma consequência do gol do Confiança, 10 minutos depois da expulsão do Adriano. É mais profundo, viu, Panzi? E não, aquilo ali é o momento ali, mas o problema é muito mais profundo. É isso, junta tudo. Gente, o Fábio não é um jogador qualquer, não. O Fábio é o cara que mais vestiu a camisa do Cruzeiro em 100 anos de história, é um ídolo, campeão de tudo. Quando o Fábio tem um branco daquele, tem um desligamento mental daquele, é porque a coisa tá muito séria psicologicamente no Cruzeiro. E você falou aí do Fábio, de tantos anos, né? Tantos jogos com a camisa do Cruzeiro. Se eu não estiver enganado, vocês me corrijam. É a segunda expulsão do Fábio com a camisa do Cruzeiro e em anos seguidos, né? 2020 e 2021. Você vê que psicologicamente mexe até com o jogador mais experiente. E o Cruzeiro tem uma missão para essa semana: trazer um diretor de futebol.
Alguém que cuide do operacional do seu futebol. Porque eu quero lembrar o que eu disse ontem a respeito do David. Foi um grande jogador, ídolo, fez parte daquele Cruzeiro inesquecível de 2003. Mas todo mundo já viu que o David não é o cara para tocar o futebol do Cruzeiro. Todo mundo já viu. E não adianta a história do Alexandre Matos. Porque o Alexandre Matos foi o Cruzeiro fingindo que queria e ele fingindo que queria negociar. Todo mundo sabia que nem o Matos queria voltar pro Cruzeiro, nem o Cruzeiro de verdade queria o Alexandre Matos. Então o Cruzeiro tem que apresentar um nome e uma solução para a sua diretoria de futebol. E deixar trabalhar, João. Dar liberdade, aceitar sugestões do executivo de futebol, que é um cara que conhece o mercado. Ou então o presidente dizer o seguinte, tem disso comigo não. Quem comanda o futebol sou eu, quem manda sou eu e a responsabilidade é minha. Se não der certo, o ônus é meu também. O último que fez isso colocou muita dívida no clube, que foi o grande Gilvan, que quando perdeu o Matos quis ser o diretor e deu no que deu.